Fala galera, bora para mais uma resolução dos exercícios do Enem 2023. Para que uma molécula dê origem a um medicamento de administração oral, além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. Para tanto, essa molécula não deve se degradar no estômago, onde o meio é fortemente ácido e há várias enzimas que reagem mediante catálise ácida. Deve ser capaz de atravessar as membranas celulares e ser solúvel no plasma sanguíneo. Sistema aquoso, importantíssimo isso daqui, tá pessoal? Ó, sistema aquoso. Para os fármacos cujas estruturas são formadas por cadeias carbônicas longas, contendo pelo menos um grupamento amino, aqui ó, o nitrogênio, um recurso tecnológico empregado é a sua conversão no cloridrato correspondente, ou seja, cloreto de alguma coisa. Cloridrato é nome usual. Tá? Então, tá aqui, ó. Essa conversão é representada de forma genérica pela equação química. Então, nós temos aqui, ó, nós temos um composto, um fármaco de cadeia, vamos considerar cadeia, tá? Cadeia longa, esses R's, tá? É mais ou menos isso daqui, ó, não é? Então, nós temos os R's aqui, tá? Não podemos esquecer que o nitrogênio vai ter o quê? Par de elétrons sobrando. Então, vai ter aqui, ó, mais HCl. Pessoal, o que acontece aqui? O grupo amino, quando ele é solúvel em água, ele tem caráter alcalino, ou seja, básico, tá? Então ele vai ficar positivo. Por que ele vai ficar positivo? Vamos imaginar isso daqui, ó. Nós temos o ácido clorídrico presente no nosso estômago. Esses pares de elétron que eu tenho aqui vai atrair o hidrogênio, ficando exatamente essa estrutura aqui, ó. R3NH, ou seja, esse par de elétrons vai atrair o hidrogênio e vai ficar positivo. Enquanto o nosso cloreto, tá? Ou cloridrato, quando é tratado de fármaco, ele vai ficar negativo. Então nós temos um cátion e um ânion. Olha aqui, ó, um cátion quando é positivo e um ânion quando é negativo. Temos aí, ó, tá? Pessoal, exatamente esse composto quando a gente coloca em água, né? O que vai acontecer? Ele vai ficar assim, não vai, ó, R3NH positiva e o cloro negativo. Pessoal, olha aqui, ó, exatamente. Cátion e ânion, nós temos exatamente isso daqui, tá? Isso aqui acontece o quê? Quando fica em água, nós formamos dois íons, ou seja, eles se separam. Eu tenho o grupo amino, que juntou esse hidrogênio, e o cloridrato, que é o cloreto, aí ele faz o quê? Ele se separa, tá? Então eu tenho um composto iônico. Tudo isso daqui a gente pode considerar que é um composto iônico. Por quê? Está formando uma dissociação iônica nesse caso, né? Então ele fala aqui, ó, o aumento da eficiência de circulação do fármaco no sangue, no sistema aquoso, promovido por essa conversão, deve ser um incremento de seu ou sua a basicicidade do composto amino aqui não ajuda a formar o nosso composto iônico. Então não, ó. Aqui não pode ser. Tá? Composto iônico no caso de separar, formando íons, tá, pessoal? Aqui, ó. Então, ele ajuda, mas não é por conta disso. Lipofilicidade. O que é lipofilicidade? Tem afinidade com gordura, mas a gente quer saber no meio aquoso. Ou seja, a cadeia carbônica longa, ela é apolar, ela vai ser mais lipossolúvel, ou seja, vai ser solúvel em gordura, que são duas coisas apolares, mas nesse caso tem que ser no sangue. Então ele tem que ser o quê? Tem que ter íons, tá? Então não pode ser. C é pelo caráter iônico? Sim, exatamente pelo caráter iônico, pelo que a gente está falando aqui, ó. Ou seja, essa liberação, no momento que esse composto forma um sal quaternário de amônio, o cloridrato de alguma coisa, quando a gente coloca em água, como eu expliquei, ele separa em cloridrato, que é o meu ânion, e o sal quaternário de amônio, que é o meu positivo.
Tá formando íons nesse caso, certo? É por causa da nossa cadeia carbônica? Não. A cadeia carbônica seria solúvel se fosse em gordura, se fosse o sistema gorduroso aí, tá? Aí sim, tanto a lipofilicidade, né? E a cadeia carbônica. Nesse caso, sim. E estado de oxidação? Não, porque não muda. Não está mudando nada nesse caso. Certo, pessoal? Então a gente tem que ficar esperto nisso, porque é uma coisa que leva muito problema, tá? Quando eu resolvi aqui pela primeira vez, eu tinha colocado até a A pela basicidade. Aí depois, né, verifica que não é. Leva a essa confusão, principalmente a basicidade. Porque o caráter de nitrogênio na cadeia carbônica, ela tem caráter alcalino, caráter básico. Mas quando ela forma um cloridrato, ela forma um sal, vamos colocar assim, né? Um sal de cadeia grande. Quando é no meio aquoso, ele tem que ser polar. Então ele forma pelo caráter iônico dele. Certo, pessoal? É um exercício que gera sim, é interpretativo, mas gera sim uma confusão. Tá certo? Então, bora pro próximo exercício.